A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com Luma Menezes, advogada trabalhista, falando sobre o projeto sancionado pelo presidente Bolsonaro, que tem novas regras sobre o trabalho de gestantes na pandemia. Doutora Luna, é um prazer conversar com a senhora de volta aqui no nosso programa, viu? Senhora... ative seu microfone para a gente poder... Oi, boa tarde. Agora. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, É bom estar de volta. o prazer é todo nosso. Para a gente falar desse projeto, né, ou na verdade da decisão do governo federal para que grávidas voltem ao trabalho. E aí a gente começa perguntando, em que casos a gestante poderá voltar ao trabalho presencial passado esse período pandêmico? De acordo com a nova lei que foi publicada, né, a 14.311 de 2022, após o encerramento do estado de emergência em saúde pública, de importância nacional, após o fim da pandemia, né, quando a OMS entender que já está numa forma controlada, após a imunização completa da trabalhadora, que atualmente são 2 doses, ou por opção dela mesma, desde que ela assine um termo de responsabilidade, ainda que não esteja vacinada, mas se ela optar por voltar, ela pode voltar. Então, ainda há a possibilidade de trabalhar de forma remota no caso das grávidas, doutora? Continua essa possibilidade. Caso o empregador prefira manter dessa forma, ele pode mantê-la de home office sem prejuízo algum da remuneração. Doutora, ainda há muita discussão entre esse lance de querer ou não se vacinar. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade aqui com um funcionário que ainda não se vacinou e a gente já pensou várias vezes, inclusive, em tomar uma atitude mais drástica. Mas, enfim, nesse caso da gestante, se ela não quiser se vacinar, a empresa pode interferir de alguma forma? Veja, ela, diante dessa nova lei, ainda que ela não queira se vacinar, ela pode voltar ao trabalho, só que ela vai ter que assinar esse termo que eu tinha mencionado. A lei, ela previa um termo de responsabilidade, de livre consentimento, onde ela afirma que está ciente dos riscos de voltar ao trabalho e se compromete a seguir todas as medidas preventivas adotadas pela empresa. Então, ela pode voltar, mas, lógico que a recomendação ainda é que ela se vacine. Então, é importante que a empresa, ainda que isso não esteja previsto na lei, que a empresa tente convencê-la, faça campanhas de vacinação dentro do ambiente de trabalho, porque a gente sabe da importância da vacinação. Uhum. Mas ela pode voltar sem estar vacinada, desde que ela assine esse termo, que ela entenda o risco que ela está correndo. Entendi. Se a atividade exercida não for compatível com o trabalho remoto, poderá a trabalhadora, por exemplo, exercer outra função? Pode. Antes não tinha uma previsão, né? Quando saiu a lei anterior, a única determinação era de afastamento. Só que agora, com essa mudança, a trabalhadora pode entrar em uma função diferente da função que ela foi contratada. Então, ela poderá exercer uma função diferente para que seja feito o trabalho remoto, caso a empresa queira. Só que não pode ser mudada a sua remuneração, tem que ser a mesma remuneração que ela recebe pela outra função, e ela tem assegurado o direito à sua função anterior. Ou seja, quando ela voltar a trabalhar presencial, a empresa é obrigada a colocá-la na mesma função que ela exercia anteriormente. Uhum. Quem engravidou, por exemplo, durante esse processo da pandemia, a lei vale para todas as gestantes? Todas as gestantes, empregadas domésticas, inclusive em ambientes insalubres, que é um grande questionamento que se tem tido, como é que vai ser dentro de um ambiente insalubre, por exemplo, hospitais. Mas não houve nenhuma ressalva, então isso se aplica a todas as gestantes, inclusive quem engravidou na pandemia. Uhum. E no caso das gestantes saberem, por exemplo, desses direitos, mas que as empresas fazem uma recomendação diferente, que vão inclusive de encontro à lei. Como se comportar numa situação como essa, quem procurar, onde buscar ajuda? Ela pode fazer uma denúncia, inclusive anônima, se ela quiser, no Ministério do Trabalho, certo? E se for o caso, incluir inclusive um advogado. Não seria um problema de tentar negociar com a empresa essa orientação. Mas ela pode procurar as autoridades competentes de trabalho e fazer essa denúncia.
já que a empresa ela tem a obrigatoriedade de cumprir a determinação legal e oferecer todas as medidas preventivas, que é uma coisa que não se pode esquecer. O ambiente ele tem que ser mantido de forma íntegra pela empresa. Ela tem que promover toda essa segurança ao funcionário e o funcionário também tem que se comprometer em cumprir todas as determinações da empresa. Em caso de descumprimento por parte da empresa, como deve proceder o funcionário? Ele faz essa denúncia no Ministério do Trabalho. Ele pode denunciar de forma anônima, se for o caso, e procurar o sindicato. O sindicato também da categoria é um caminho para os funcionários. Eles podem negociar diretamente com a própria empresa e, em último caso, né, se realmente não tiver jeito, procurar um advogado trabalhista. Doutora Luma, agora, na sua opinião, foi acertada a atitude do governo em fazer com que as grávidas voltem ao trabalho, mesmo não tendo passado 100% o período pandêmico? É uma situação um pouco divergente, realmente. Eu acho que foi assertivo porque tem muita gente que precisa trabalhar e acaba colocando a grávida numa condição de como se fosse uma doença, né? Uma doença do trabalho, já que ela estaria afastada. Só que tem um grande risco. Então, eu recomendaria a qualquer empresa, se tem a possibilidade da empresa mantê-la em home office, que mantenha, porque isso gera, inclusive, mais segurança para ambos os lados, tanto para a funcionária, como para a própria empresa, de talvez um dia ter algum problema de uma reclamação trabalhista por algum descuido que acontecer dentro da empresa. Então, se tem a possibilidade de manter home office e for possível, eu recomendo que se mantenha. Muito importante isso. E quem quiser, as grávidas, as mulheres de modo geral e trabalhistas de modo geral que estão nos assistindo agora e ainda tem dúvidas com relação a isso, como é que a senhora pode ajudar? Qual a rede social? Pode entrar em contato com o escritório nas redes sociais, certo? Maciel Pinheiro, Advogados Associados. Lá tem todas as informações de acesso ao escritório, de telefone. E, se for o caso, a própria rádio pode passar meu telefone, não tem problema nenhum. Então, @Maciel Pinheiro Advogados, né? Lá tem, isso, @Maciel Pinheiro Advogados. Maciel Pinheiro Advogados, lá tem todas as dicas e informações que podem auxiliar aí aos nossos ouvintes, principalmente as nossas ouvintes, com relação aos direitos. Porque durante toda essa pandemia foram várias medidas provisórias, decisões governamentais que interferiram diretamente na relação de trabalho entre empregado e empregador e que muita gente, às vezes, até não tem nem conhecimento disso, né, doutora? E, às vezes, acaba sendo prejudicado pela falta de conhecimento e, através do advogado ali, previdenciário, trabalhista, ele consegue encontrar o caminho para solucionar o problema, não é verdade? Exatamente. É importante que se mantenham informados e procure advogados, seja através de uma consultoria, porque as mudanças estão sendo constantes. Provavelmente ainda vão haver muitas mudanças, vão ter muitas medidas provisórias até o fim dessa pandemia, porque é uma situação atípica. Então, temos que nos adequar realmente, inclusive os trabalhadores e as empresas. Então, sem dúvida. Então, com certeza ainda vão haver mais mudanças. Doutora Luma Menezes, nós queremos agradecer a sua participação. Faltou a gente falar de alguma coisa? Acredito que não, mas qualquer coisa a gente está por aqui. Se aparecer mais alguma dúvida... Com certeza estaremos aperreando a senhora. Muito obrigado pela participação e uma boa tarde para a senhora, tá bom? Boa tarde, até logo.